conversar aqui no telão com o nosso governador em exercício do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, que agora vai conversar com a gente, né, governador, com relação à situação para as próximas horas. A gente acabou de receber informação do CEPAGRE da Unicamp que vem mais chuvas volumosas para a área de cobertura aqui, região de Campinas, agora Vale do Paraíba também, né? Qual que é a orientação do senhor, enquanto chefe do nosso estado, para essas famílias, para as cidades que agora nos acompanham e tem pontos de alagamento, estado iminente de deslizamento, perspectiva de muita água? Bom dia para o senhor. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos os ouvintes e telespectadores da Band Mais. No fundo, o primeiro trabalho da Defesa Civil do Estado, Gustavo, foi minimizar esses estragos na região metropolitana de São Paulo. Nós tivemos uma frente fria que entrou ali pelo Vale do Ribeira, subiu por Sorocaba, Botucatu, entrou na capital pela Zona Oeste, portanto ali por Osasco, né? E foi um dia realmente de muito trabalho, enfim, de muitos estragos na região metropolitana. Graças a Deus, nenhuma vítima na região metropolitana de São Paulo. Tivemos até agora a confirmação de uma vítima no interior, na cidade de Botucatu, que choveu bastante, né? E a próxima frente fria, como você citou aí, entrando pelo Vale do Paraíba, pela região de Campinas, com previsão de chuvas fortes. No fundo, é ter uma atenção, um alerta, e a Defesa Civil do Estado está em contato com as defesas civis municipais, né? Para que a gente possa preparar as famílias, principalmente aquelas que vivem em área de risco, para que elas possam seguir a orientação que a Defesa Civil vai passar. Porque se as chuvas que estão apontadas vierem na intensidade que estão apontadas, nós vamos precisar ter uma ação muito rápida, né, para evitar principalmente vítimas e danos físicos nessas pessoas, né? A gente sempre lembra nesses momentos de dificuldade, de caos, que o dano material é reparável. O que não é reparável é o dano físico, o dano à vida de uma pessoa. Então, nós estamos atentos e alertas, né? Aqui na região metropolitana de São Paulo, a cidade vai voltando ao normal, apesar desse volume de chuvas, né? Nós não tivemos as vítimas, como eu disse, e agora a nossa atenção voltada ao Vale do Paraíba e à região de Campinas. Governador, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho exatamente sobre as políticas hoje do estado de São Paulo com relação a famílias que acabam se instalando em áreas de risco, áreas que não deveriam estar. Lógico que há uma parceria também com os municípios, né, de retirada dessas famílias, orientação, mas o que falta ainda para o Estado e também para os municípios para a gente superar isso? Quer dizer, não ter famílias em áreas de risco, quer dizer, é um trabalho diário, né? Qual tipo de ação hoje vocês têm para evitar esse tipo de situação? Olha, Gustavo, você aqui, a região de Campinas, a própria cidade de Campinas, foi uma cidade também que cresceu muito em alguns locais, com áreas de ocupação, com áreas irregulares, né? E no fundo isso é fruto de um país em desenvolvimento, de um país que não dá renda. Que não dá renda suficiente para sua família ter uma casa própria, morar numa casa digna. E as ocupações irregulares é uma realidade, seja aqui no estado de São Paulo, nas grandes cidades, seja em outras capitais do Brasil, né? Então, a gente sempre sabe que isso pode ser resolvido de maneira definitiva quando o país estiver no pleno emprego, em desenvolvimento, para que as famílias saiam dessas áreas de risco. Ninguém mora numa área de risco ou faz uma ocupação ilegal porque quer, faz porque precisa. Então, o poder público, ao lado de ser enérgico na atuação de inibir essas invasões, ele também tem que ser solidário, né? E compreender que muitas vezes essas famílias não têm para onde ir. Então, a Defesa Civil nesses momentos, ela se articula com o município para que se converse com as famílias. Nós tivemos experiências aqui ontem em Osasco, Gustavo, onde as famílias se recusavam a sair das suas casas, né? E a gente sabe o desespero, às vezes o patrimônio daquela família está todo ali dentro, mas a nossa decisão inicial e principal é defender as vidas e fazer com que essas famílias saiam desses locais. Agora, a maneira definitiva de se resolver tudo isso é com o crescimento econômico, é com as famílias tendo renda, tendo emprego para comprar a sua casa própria. O Estado brasileiro não tem a capacidade de atender toda a demanda habitacional. Nós tivemos com a crise, Gustavo, uma ampliação no déficit habitacional do Brasil. Mesmo São Paulo batendo recordes de entrega de casas populares, né, não é suficiente para atender essa demanda no curto prazo, né? Então, é trabalho, preservando vidas e criando alternativas de desenvolvimento econômico para que a gente desenvolva o nosso Estado.
Eu gostaria de fazer uma pergunta agora para o governador Rodrigo. Bom dia para você, Rodrigo. Aqui quem está falando é a Mel Lisboa. Eu gostaria de perguntar com relação às preventivas. Como o cidadão pode se prevenir? Nós sabemos que existe um serviço da Defesa Civil em que o cidadão pode enviar o seu CPF para um número e ele vai receber alertas, na verdade o CEP, desculpa. O CEP para receber alertas da própria Defesa Civil com relação a transtornos, enfim, alguma coisa que possa acontecer, inclusive as chuvas. Como o cidadão deve proceder nesse sentido? Olha, Mel, uma boa pergunta. Logo quando o governador João Dória assumiu o Estado no ano passado, ele, junto com a Defesa Civil do Estado e de outros estados também, criou uma mobilização para que, junto com a Defesa Civil Nacional, nós tivéssemos alertas nas grandes redes de TV, para que a população se informasse através do meio de comunicação de momentos de crise, num temporal, enfim, em algo que pudesse afetar a vida dessas pessoas. E esse sistema de comunicação está funcionando. Além disso, você tem a oportunidade de se cadastrar junto aos sites da Defesa Civil com o seu CEP, e a Defesa Civil emite alertas via SMS para aquela população que vive em área de risco, e esse alerta sempre sai com a antecedência necessária para que essa família, se viver numa área de risco, possa sair. Mas é o que eu falei, Mel, um trabalho de conscientização é fundamental. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela foi premiada pela ONU num programa chamado Cidades Resilientes, onde ela fez treinamento, onde ela tem protocolos muito claros para que a população siga, para que evite desastres maiores. E volto a reafirmar, se a gente vê as imagens aqui da cidade de São Paulo ontem, a cidade praticamente parada, com vários pontos de alagamento e nenhuma vítima. Isso é graças a uma cidade que, de alguma maneira, apesar das dificuldades que tem, do tamanho que é, ela, de alguma maneira, tem treinamento e protocolos que se cumprem aqui na cidade de São Paulo para evitar essas vítimas. Então, acho que a informação é tudo, e a informação com antecedência, Existe previsão de chuvas para a região de Campinas e para a região do Vale do Paraíba, portanto temos que estar em alertas, E isso se confirmando, através do SMS, através dos meios de comunicação que nós estamos fazendo aqui com vocês na Band Mais, alertar essas pessoas em chuvas fortes, se elas viverem em áreas de risco, que elas possam se retirar dessas áreas para evitar danos maiores. Rodrigo Garcia, nosso governador em exercício, que agora está seguindo para a cidade de Botucatu. E, aliás, só para a gente encerrar, governador, eu queria que o senhor falasse a sua ida até a cidade justamente para entender como está a situação e prestar apoio ao município, É verdade, Gustavo. A Botucatu foi a cidade mais atingida do interior de São Paulo, inclusive com uma vítima fatal, Pontes foram embora com essa enxurrada. A própria Marechal Rondon foi interrompida nos seus dois sentidos ali na região de Botucatu. Então eu combinei, estou me deslocando para lá agora pela manhã para, em loco, verificar essas ações junto com o prefeito. Acabamos de fazer uma teleconferência com o governador João Dória, que está em missão de trabalho no exterior, buscando investimentos para São Paulo, Mesmo à distância, o governador tem liderado essa ação junto comigo, e vamos, enfim, ponto a ponto, tentando enfrentar essas dificuldades, e o Estado apoiando as cidades para que ela possa restabelecer a sua normalidade. É isso que eu estou indo fazer lá em Botucatu agora. Rodrigo Garcia, governador em exercício do Estado de São Paulo, queria parabenizar pelo trabalho de vocês frente às últimas chuvas, e também a conscientização junto à população, o trabalho da nossa Defesa Civil sempre atuante. E lembrando, governador, que vocês têm espaço aberto aqui no nosso Bora São Paulo, que atinge todo o nosso interior e litoral do Estado. Estamos sempre à disposição para pronunciamentos e prestação de serviço à população. Obrigado e tenha um ótimo dia. Muito obrigado, um bom dia a todos, Gustavo.